salva de palmas bem forte do Senhor nesse momento. A Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Graças a Deus. Boa noite, família bendita. Boa noite. Quando falo isso com você, está profetizando sobre a sua vida, que você faz parte de uma família bendita do Senhor. Amém? Então, quando alguém virar para você e falar, boa noite, família bendita, você responde com bastante fé, profetiza sobre o irmão que está do seu lado, fala, boa noite, você faz parte da família bendita do Senhor, que a graça do Senhor seja sobre você. Amém? Queria cumprimentar alguns irmãos que estão nos visitando aqui. Tem uma moça que parecia com a Salma lá atrás. É ela mesmo? A máscara está diferente. Mulher antigamente mudava o cabelo, agora muda a máscara, né? Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Temos também a Cibele, é isso? Cibele está com a gente ali. Deus abençoe você também, em nome de Jesus. Tem mais alguém nos visitando nessa noite? Faz sinal com a mão, deixa eu ver. Amém? O Yuri ali está nos visitando também. Amém? Que bênção. Tem mais alguém? Amém? Graças a Deus. Aqui? Não? Amém, graças a Deus. Queridos, você está nos visitando hoje, você vai ganhar um presente da FAB, que é o nosso devocional Tudo para Ele. Amém? Então você vai receber agora dos irmãos, faz sinalzinho com a mão, os irmãos vão passar agora e vão te dar um devocional Tudo para Ele, você vai receber o seu devocional, que é uma bênção, nós temos seguido desde o começo do ano o nosso devocional. Amém? E lembrando que de segunda a sexta, de segunda a sexta-feira, todos os dias, às 21h30, nós estamos estudando o nosso devocional no YouTube, no FAB TV. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que é a Belkis que está aqui também. Deus abençoe, fique na paz. Amém? Não é a máscara, não dá para conhecer. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10. Eu queria continuar compartilhando a palavra do Senhor com a sua vida. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, para fazermos a leitura da palavra de Deus, amém? Todos de pé, Efésios 6, no capítulo 10, no versículo 6, no capítulo 6, verso 10 até o 18, amém? A palavra do Senhor diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Você pode repetir comigo o verso 10? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Vamos ficar de pé ainda, vamos orar, feche seus olhos agora. Pai, eu gostaria de orar por cada irmão que está aqui no salão nessa noite. Pai, por cada pessoa que pertence à tua igreja, pelos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube nessa noite. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra seja revelada. Que a revelação do Senhor venha sobre as nossas vidas de maneira extraordinária. Pai, que hoje não se fale da parte do homem, mas que se fale da parte do Senhor. Pai, cada coração quebrantado, cada coração que necessita de uma palavra, receba uma palavra hoje da parte do Teu Espírito. E nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, venha soprando agora, venha soprando uma revelação nova, uma unção nova na vida de cada irmão que está nos assistindo nesse momento. Que o soprar do Senhor seja presente na vida de cada um. Que o Teu Espírito tenha liberdade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Amém? Queridos, é muito importante nós entendermos o livro de Efésios. Nós estamos terminando hoje aqui. Se não der hoje, a gente continua domingo que vem, para finalizar a carta de Paulo aos Efésios. Wagner, Deus abençoe. Não, mas estava de férias, Wagner. Né? Amém, Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, é importante então nós estarmos atentos ao que o Senhor tem para nós nesses dias. Palavra do Senhor para nós na epístola de Paulo aos Efésios. Lembrando que nós aprendemos que a carta, a epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola circular. Essa epístola circulou por todas as igrejas da Ásia Menor. E o
o que foi encontrado mais preservado, né, o manuscrito foi encontrado mais preservado era a carta aos Efésios, e por isso então o nome, quando foi definido o cânon aqui bíblico, foi colocado então carta de Paulo aos Efésios, epístola paulina aos Efésios, tá certo? Porque foi a epístola mais preservada, porém essa carta ela foi uma carta circular, ela é uma carta que foi destinada a todas as igrejas da Ásia Menor. Queridos, é algo que é muito importante também entendemos que o Efésios ele tem 6 capítulos. Nos 3 primeiros capítulos ele fala daquilo que Deus fez para que nós estivéssemos aqui hoje. O Senhor fala de tudo aquilo que Ele fez e Paulo tem essa revelação de tudo aquilo que o Senhor fez para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, amém? Quantos podem levantar a sua mão e falar, eu tenho vida e tenho vida abundante? Amém, queridos? Essa é uma palavra que nós temos que profetizar todos os dias. Nós temos falado aqui na FAB esses dias que lá Jeremias 29:11, nós temos que anotar lá no nosso guarda-roupa, nós temos que colocar na página principal do nosso computador, do nosso celular. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e de prosperidade, não de guerra, para vos dar os fins que desejeis. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. O Deus que nós servimos é um Deus que fez por nós primeiro. A palavra do Senhor fala que Deus nos amou quando nós éramos inimigos dEle. Quando nós estávamos de costas para Ele, Ele foi lá e nos amou e nos resgatou. Ele nos tirou do reino das trevas e nos resgatou. A Bíblia fala que com mão forte Deus tirou o povo do Egito. E com mão forte o Senhor nos tirou das garras do diabo, amém? Por isso nós estamos aqui hoje servindo ao Senhor com alegria. E a palavra do Senhor fala que aqui do capítulo 1 até o capítulo 3 é aquilo que Deus fez para nos salvar. E do capítulo 4 até o capítulo 6 é a posição que nós temos que tomar em Deus para recebermos a vida abundante. A palavra do Senhor fala, nós temos aprendido aqui na FAB, que Deus tem para nós lugares altos. Mas o lugar alto que é da parte de Deus, ele passa primeiro pela identificação da nossa identidade. Nós temos que entender quem nós somos em Deus. Nós temos que entender o nosso propósito em Deus. E depois que nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, o chamado de Deus para nós, o Senhor nos faz então entrar no deserto. E ali no deserto Deus vai provar 2 coisas principais. A primeira é a motivação do nosso coração. Qual tem sido a motivação do seu coração, irmãos? Toda vez que Deus tem um lugar alto para você, toda vez que Deus tem um propósito, toda vez que Deus tem um chamado, Deus primeiro Ele te revela esse chamado, te revela esse propósito, te revela isso que Ele tem para você, te revela para que você conheça a sua identidade em Deus e a sua posição em Deus. A palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus foi preparar lugar para nós. E a Bíblia fala que todo aquele que recebeu, através do Espírito Santo, o dom da fé, do qual nós cremos que Jesus é o Senhor, a Bíblia fala que nesse momento o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e nós somos colocados assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E para cada um de nós Deus preparou um lugar, para cada um de nós Deus preparou um propósito, Neto. E cada um de nós tem um propósito, tem um lugar ali que Jesus preparou para nós. E é necessário primeiro que nós entendamos isso, qual que é o propósito de Deus para mim, qual que é o propósito de Deus na minha vida, o que o Senhor tem para mim, o que eu tenho que fazer. A palavra do Senhor fala que Davi serviu ao Senhor na sua geração, ele alcançou o propósito de Deus na sua geração. Então nós temos que primeiro entender o propósito, e depois que nós entendemos o propósito, Deus nos coloca no deserto. E ali no deserto Deus vai provar o nosso coração, Deus vai provar a motivação do nosso coração, aquilo que nos move, aquilo que nos motiva. Por que nós vivemos na igreja? Por que nós ajudamos na igreja? Por que nós fazemos boas obras? Deus vai provar a intenção do nosso coração. Essa é a primeira coisa. E tem irmãos que são aprovados na identidade, Jandira. Tem irmãos que são aprovados na prova do coração. Mas aí tem o segundo passo, que é provar o limite da fé. E o Senhor tem provado qual que é o limite da nossa fé. Sinara leu esse texto aqui de 2 Coríntios, que fala que em todas as coisas, Deus vai nos prover com amplitude todas as coisas, amém? Para que nós possamos abundar em toda boa obra. É importante nós entendermos, queridos, que nós somos provados também pelo limite da fé. Qual que é o limite da nossa fé? Qual que é o tamanho da nossa fé? Nós temos fé para algo pequeno, para algo médio, ou nós temos fé para algo grande? Qual é o limite da sua fé? Você é aprovado no deserto. E lá no deserto, quando você passa no teste do coração, na intenção do coração, e você passa no limite da fé, Deus te coloca no lugar alto. Por isso que Jesus falou, seja feito segundo a sua fé.
E nós vamos ser colocados, posicionados segundo a nossa fé. Então é importante nós termos fé. E a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, porque a Bíblia diz também que Deus é glorificado quando os seus filhos frutificam. E a nós cabe então, queridos, passar no prova, na intenção do coração e no limite da fé, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Amém? Quantos querem glorificar o nome de Deus através da sua vida, do seu testemunho? As pessoas vão olhar para você e falar: glória a Deus pela vida do meu irmão, glória a Deus, esse irmão é um testemunho vivo da presença de Deus nele. Isso é fundamental, nós entendemos essa revelação em nós, onde quer que nós estejamos, não só aqui na igreja. Porque aqui na igreja, queridos, todo mundo já vem preparado, né? Você está entrando aqui na igreja, o irmão pisa no seu pé, você falou: glória, né? Amém, Deus abençoe. Não é assim? Lá no estacionamento, o irmão te dá uma fechada e fala: glória a Deus, né? Nem sempre, né, varão? Rodrigão lá, nem sempre é assim, né? Mas aqui na igreja é assim, o ambiente é controlado, não é assim? E você então tem que servir a Deus em todos os lugares, lá na fila do banco, lá no seu trabalho, lá na sua escola, onde quer que você esteja, você tem que servir a Deus com alegria e dar um testemunho fiel e verdadeiro, amém? Porque a palavra do Senhor, ela é real e ela é fiel, e a palavra do Senhor fala que nós temos que ser 24/7, nós temos que ser crentes 24/7, é igual lá o produto, lá na assistência 24/7, né? Amém? Mas é assim também que tem que ser a nossa vida cristã, 24/7. E eu queria que você olhasse bem a palavra do Senhor aqui em Efésios, então, no capítulo 6, o apóstolo Paulo dá ensinamentos tremendos, e eu gostaria que você anotasse aí, queria que você fizesse print na tela, que você não se esquecesse daquilo que o Senhor vai te ensinar nesse dia, daquilo que Deus vai trazer para você, porque isso vai mudar a sua vida. Você tem duas opções: ou você recebe essa palavra, grava no coração e anda por ela, e Deus muda a sua vida, ou você vai sair daqui como mais um dia, e você vai sair daqui: hoje foi um culto, né? O culto foi bom? Foi, o pastor pregou rapidinho, foi ótimo, né? Sobre o que ele falou? Não sei, mas foi muito bom, pregou bem rapidinho, rápido, né? Bem, terminou o culto cedo, deu para ir para casa, né? Assistir ainda ali um programinha da televisão, deu para jantar direitinho, amém? Mas você não recebe a palavra. Mas, irmãos, nessa noite o Senhor quer mudar a sua vida. Nessa noite Deus quer mudar a forma como você enxerga o Evangelho. Esses dias na live eu tenho testemunhado sobre isso, esses dias de live, nós temos estudado a palavra de Deus. E à medida que Deus vai trazendo revelação, é importante nós entendermos isso, que Deus tem revelação nova para nós todos os dias. O maná que Deus nos dá, ele é diário. Lá quando o povo de Israel tentou pegar o maná e guardar para o outro dia, o que deu? O que aconteceu com o maná? Quem sabe? O que aconteceu com o maná quando guardava de um dia para o outro? Apodrecia, dava bicho, dava mau cheiro. E tem gente que quer viver a vida espiritual com o maná do passado, com revelação do passado. Por isso que a Bíblia diz lá, e Paulo fala: olha, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Acorda o irmão do seu lado aí que está dormindo. O apóstolo Paulo estava pregando, ele pregava e os irmãos iam dormindo. Ele falou: tem muitos que dormem. Ele estava falando para os irmãos que estavam dormindo, né? Amém? Queridos, a Bíblia então é importante, ela é rica nisso. E a palavra do Senhor fala que entre nós há muitos que estão fracos e doentes, porque estão guardando, estão tentando viver com o maná do passado, com revelação do passado, com aquilo que você aprendeu ontem em Deus. E Deus, ele não é estático. Deus, ele muda todos os dias. Deus, ele é o mesmo, porém ele traz coisas novas todos os dias. E a palavra do Senhor fala que a vida cristã nós temos que viver em novidade de vida. E novidade de vida é que Deus tem para nós coisas novas todos os dias. Então, se você tenta, ou você pensa que pode viver com o maná do passado, você está muito enganado. Você está fraco ou você está doente. Ou você até já morreu espiritualmente. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, amém? E ela jorra como rios de água viva. Jesus disse para a mulher samaritana: olha, se você crê em mim, se você entender quem está te dizendo agora, rios de água viva vão fluir do seu interior. Todo dia tem um rio novo, todo dia a água é nova. Todo dia tem algo novo de Deus para você, amém? Quantos querem receber hoje? Fala: Deus, eu quero hoje algo novo para a minha vida. Irmãos, eu estava estudando essa palavra aqui, já li várias vezes Efésios 6, já ouvi a música do Fernandinho lá, né? Efésios, como é que é? A armadura lá, né? Efésios 6, tá certo? Já vi várias vezes, mas hoje Deus falou de maneira extraordinária comigo, quando eu estava repassando aqui essa palavra hoje. E olha só, a palavra do Senhor fala que finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Queridos, a palavra de Deus fala aqui do fortalecer. Ele está se referindo aqui, Paulo, quando ele está se referindo a isso, ele está falando do homem interior. Ele está falando do homem interior, daquela pessoa lá dentro de você, que é só você e Deus. Paulo não está falando da nossa plenitude, que nós somos corpo, alma e espírito, não está falando daquilo que nós apresentamos ser, mas Paulo está se referindo aqui ao homem interior. E é importante, queridos, nós entendemos isso. E a palavra do Senhor fala que, olha, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por quê, queridos? A Bíblia fala e nos ensina que Satanás, ele tenta contra as nossas vidas na nossa mente. Satanás, ele tenta contra as nossas vidas de dentro para fora. Nós já aprendemos aqui, nós já dissemos isso aqui, o diabo não aparece para você como diabo, o pecado não aparece para você como pecado. Provavelmente para qualquer pessoa, né, em qualquer área do mundo, qualquer lugar no mundo, se a pessoa estiver lá no quarto dela à noite, aparecer uma luz vermelha, o diabo bem chifrudão aparecer para ela, falar, eu sou o diabo e quero falar com você, não tem um que não corre, queridos. Mas o diabo, ele não se apresenta como o diabo, o pecado, ele não se apresenta como o pecado. E a Bíblia fala então que o diabo, ele prepara ciladas para as nossas vidas, e ele começa atacando na nossa mente, ele começa atacando dentro de nós. Tem um pregador que eu gosto muito, é lá de Gana, ele é o... Como é que é o nome dele? É Dan Miles. Dan Miles. Tem o nome do meio, mas é impronunciável, então eu vou só no primeiro e no último. Amém? Queridos, ele fala aqui, num livro dele, ele fala sobre fidelidade e infidelidade. É um livro muito bom, se você tiver oportunidade, compre lá na Amazon, tem. Você lê, é um livro muito bom. Dan Miles. Dan H. Miles. O nome do meio eu não sei falar. Tá certo? E é algo interessante que ele fala que tinha um exército, que tinha um general muito famoso, ele tinha uma estratégia de atacar com 4 colunas. E algo, hoje nessa palavra eu me lembrei desse livro que eu li alguns anos atrás, mas eu me lembrei muito disso. E ali ele fala, olha, então aquele general, ele era famoso por atacar, por conquistar as cidades com 4 colunas. Mas chegou um dia que ele fez um cerco com as 4 colunas tradicionais, só que ele ficou parado, ele era um general que atacava, ele chegava e não ficava esperando, ele chegava e atacava, ele chegava e invadia a cidade, e ele é um general muito temido, era um general muito forte, então isso era muito importante, ele chegava e atacava, mas teve um dia que ele chegou e ficou estático, ele posicionou as 4 colunas e ficou ali parado, e aí um dos seus oficiais chegou, general, nós não vamos atacar, qual coluna vai atacar primeiro? Ele falou assim, hoje nós vamos atacar com a 5ª coluna. E os seus oficiais ficou todo mundo louco, ninguém sabia nada disso, porque que 5ª coluna, nós só temos 4 colunas. E ele falou, calma que a 5ª coluna vai começar a agir. E de repente, que eles tinham feito o cerco na cidade, de repente começou um incêndio lá dentro da cidade. Começou um incêndio, e de repente os portões da cidade se abriram por dentro. A 5ª coluna tinha sido pessoas, homens que ele tinha infiltrado dentro da cidade. Aquele general havia infiltrado pessoas, porque aquela cidade era uma cidade fortificada, e aquele general havia infiltrado pessoas lá dentro. E no momento que ele sitiou a cidade, aqueles infiltrados, eles puseram fogo nos celeiros, puseram fogo na cidade, e abriram os portões de dentro para fora. Queridos, e Satanás, ele usa essa estratégia, ele tenta te minar por dentro. Satanás infiltra pensamentos na sua mente, ele infiltra situações na sua vida, para te destruir de dentro para fora, porque se o diabo se apresentar para você e falar, olha, eu sou o diabo, viu, Jeová, se o diabo aparece para Jeová, o diabo não aparece, Jeová, o diabo já fica esperto, né? Então vamos dar um exemplo, né, Jeová, que aí, tá certo? Tielo, o diabo não vem para você e fala assim, olha, tia, eu vou atacar você, eu sou o diabo e vou partir para a sua vida com tudo agora. O diabo não faz isso, queridos, porque se o diabo ele vem e te afronta, Wagner, o que você vai fazer? Você vai pegar a Bíblia, você vai começar a orar, você vai começar a jejuar, você fala, Satanás, você está derrotado, você já caiu, você já perdeu, e você começa a profetizar, você busca os irmãos da igreja, né? Você vira até crente na hora, você vira. Amém, irmãos? De frequentador de igreja, você vira crente, você passa com a Bíblia debaixo do braço, você vai para o serviço com a Bíblia, coisa que você nunca fez na vida, você vai. Amém? Mas por quê? Porque você está em guerra. Quando você está em guerra, assim, você pega a arma que tem e vai. Queridos, mas é importante que Satanás não faz isso, porque ele já sabe que ele é derrotado, porque se ele te afrontar diretamente, você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Porém, o diabo ele começa a infiltrar pensamentos na nossa cabeça. A Bíblia fala que o diabo ele usa a estratégia do engodo. O engodo é tipo aranha, né? Ele faz uma teia bem fininha, de repente o mosquitinho vai lá e fica preso ali na teia, e de repente a aranha vai lá e acaba de
te prender. Satanás também é assim. Por isso que a palavra do Senhor fala, olha, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Porque Satanás, ele quer te destruir por dentro. Ele quer destruir suas emoções. Ele quer trazer palavras, às vezes, usando pessoas que estão próximas a você. E o diabo usa pessoas próximas. O diabo não usa pessoas distantes. Se alguém distante vier na sua vida parar o carro perto de você e falar, não vai dar certo não. Não é isso que você está orando aí, Deus não vai fazer. Você não está nem aí para essa pessoa, querido. Eu vi lá, não sei nem o que você está falando comigo, passou na rua, não conheço. Agora, se for alguém perto de você, e trouxer uma palavra contrária, trouxer um sussurro do diabo no seu ouvido, aquela pessoa vai conseguir acessar a sua mente, ela vai conseguir acessar seu coração, ela vai conseguir infiltrar palavras de morte na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, e que nesses dias o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus, cheio da unção de Deus, para que nós possamos ficar firmes, para que nós possamos ser fortalecidos. Queridos, e não se engane, o diabo vai usar pessoas próximas de você, na sua família, no seu trabalho, vizinhos seus, para tentar lançar palavras dos seus ouvidos, para tentar lançar palavras de morte, palavras de desânimo, falta de fé na sua mente. Você está orando por um propósito, de repente vem algum parente, você fala, não vai dar certo não, isso aí eu nunca vi dar certo. Não é assim? São pessoas próximas que atacam e afetam o nosso coração. Mas nesses dias o Senhor vai repreender toda palavra contrária das nossas vidas em nome de Jesus. E você vai entender e você vai se fortalecer, porque vai saber que você tem a graça de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em você, e contra você não vale encantamento. A palavra do Senhor sobre Israel é esse: ó Israel, ouça o Senhor seu Deus, contra você, contra a sua vida não vale palavra de encantamento. Não vale macumba, não vale, o que mais que o povo faz? Maldição. Contrataram um homem lá, o Balaão, para amaldiçoar. Balaão até gostou do dinheirinho, né? Falou, opa, vou lá, não é só ir lá na montanha, levantar a mão e amaldiçoar o povo, eu vou receber o meu. De repente Balaão estava indo e a mula empacou com ele. De repente Balaão começou a bater na mula, falou, o que é isso, mula? Vamos lá receber o dinheirinho. E a mula empacou, e Balaão começou a bater na mula, e a mula falou com ele, falou, ô jumento, né? Amém? A mula chamou Balaão de jumento. Falou, jumento, você não está vendo um anjo na frente com a espada, se a gente passar você vai morrer. Balaão de repente olhou, era profeta, caiu, realmente abriu os seus olhos. Alguém olha para mim que tem uma criança saindo lá, amém? E só, que aqui fica aqui, né? Um olho no peixe, outro no gato, né? Amém? Queridos, mas é importante então entender isso. O anjo apareceu para Balaão e falou, olha, Balaão, você não faça isso. Não amaldiçoe aquele que Deus abençoou, amém? Queridos, porque Balaão, mesmo contratado, mesmo ele querendo, ele não foi lá, não tentou amaldiçoar o povo, e porque Deus não permitiu. Então, meu irmão, saiba disso, palavras de encantamento não valem na sua vida. Você é protegido pelo sangue de Jesus, nenhuma palavra contrária vem sobre você. As pessoas podem falar, praguejar, porque a sua vida é uma vida guardada no Senhor, amém? E aqui a palavra do Senhor fala isso, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos que ficar firmes, queridos, porque o diabo vai armar ciladas para nós em todas as áreas. O Nicodemos, Augusto Nicodemos, reverendo, ele fala uma questão que eu acho muito interessante. Ele fala que vários líderes, né, e o principal motivo que os líderes caem é por 3 barras. Né? Ele fala que uns são atingidos pela barra de ouro, outros pela barra de saia, outros pelo São João da Barra, né, que é uma pinguinha antiga, né, que poucos irmãos conhecem, os irmãos mais novos não conhecem, né, os irmãos mais antigos conhecem São João da Barra. Fala, são as 3 barras que destroem o crente, né? Assim, queridos, mas é importante nós entendermos isso, que em todas as áreas da vida e a cada momento da nossa vida, o diabo coloca ciladas para nós. É lá no caixa do supermercado, a moça dá um troco a mais para você, dá um 50 a mais, não é assim? Você dá 50 para ela, ela devolve 55 para você, né? Aí você é tentado naquele momento, uma cilada do diabo. Opa, vou ficar com dinheirinho ou vou devolver para a moça? Coisas simples, querido. E o diabo vai começando com coisas simples na nossa vida, para nos provar, e depois, na hora que você está lá no culto, né, você vai expulsar um demônio, né, o demônio fala, opa, olha o troquinho aqui, né? Olha o irmão do troco, amém? Queridos, mas é isso que o diabo faz, ele tenta questões simples para nos acusar posteriormente. Por isso que nós temos que ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos que ficar firmes que o diabo ele vai tentar armar ciladas para nós a
todo momento, em todas as áreas, é no trabalho, é na família, é em todas as áreas da nossa vida, vida financeira, vida emocional, em todas as áreas. Por isso que a Bíblia fala, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas. Outra tradução fala, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós temos que entender isso, queridos. O homem espiritual, a luta do homem espiritual não é contra a carne ou sangue, não é contra seres humanos. Se o diabo usa uma pessoa para se levantar contra você, você tem que entender que aquela pessoa não é a pessoa que está te afrontando, mas existe um espírito maligno que está sobre aquela pessoa, e o espírito maligno está usando aquela pessoa para poder te atacar. E muitas vezes o que a gente faz? Quando você percebe que alguém está te atacando, você faz o contra-ataque. A pessoa te ataca, você começa a atacá-la também. Você começa a ferir aquela pessoa, você começa a machucar com palavras, machucar com ações, né? Machucar com os tapinhas, não é assim? Você começa a ferir aquela pessoa também, mas é importante nós entendermos que a nossa luta não é contra seres humanos, mas ela é contra principados. Olha só o que sua Bíblia diz aí, mas contra poderes e autoridades. Em outras traduções fala sobre principados e potestades. Amém? Nós usamos a NVI, mas ela fala, olha, a nossa luta não é contra a pessoa, mas ela é contra poderes e autoridades, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, é muito importante nós entendermos aqui, primeiro, o apóstolo Paulo ele fala de 3 classes de demônios, depois ele fala de uma ação humana. Amém? Então é importante nós entendermos aqui, eu queria ensinar isso para você hoje. A palavra do Senhor fala a primeira coisa, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas ela é contra poderes. E outra tradução fala contra principados. E o reino espiritual, o mundo espiritual, principalmente o mundo demoníaco, né? E aí baixou a Rebeca Brown no pastor agora, né? Amém? Livro há 25 anos atrás, né? Pô, lá vem a Rebeca Brown, né? Tá certo? Mas é importante nós entendermos isso. Para quem não sabe, queridos, os irmãos que são mais novos, né, mais novos, tem uma autora que se chama Rebeca Brown, que ela escreveu um livro, como é que é o nome do livro da Rebeca? Divina Revelação do Inferno. É top, né? Quando você estiver tranquilão, assim, no final de semana, chuvoso, à noite, você começa a ler, né? Aqueles que está chovendo bastante, que a luz acaba, você acende uma vela e vai ler, né? Divina Revelação do Inferno, né? Amém? Mas isso, só um comercialzinho para a Rebeca Brown. Amém? Mas a palavra do Senhor fala então que a nossa luta não é contra as carne ou sangue, mas ela é contra, primeiro, os principados, os poderes. O mundo espiritual ele é dividido em cadeias de comando e cadeias de autoridade. E a Bíblia nos ensina que existe uma cadeia de comando no mundo espiritual, tanto das forças malignas quanto da força também de Deus, né? Existe uma cadeia de autoridade dos anjos, né? Você tem hierarquia de anjos, você tem anjos que têm mais poder do que outros. E no mundo espiritual também, do diabo é assim também. E a Bíblia fala primeiro que a nossa luta são contra os principados, são contra os poderes, que são os governadores, os príncipes de área, os príncipes de região. A Bíblia fala que quando Daniel começou a orar, o príncipe da Pérsia, principado da Pérsia começou a resistir à vida dele. Depois do principado, que é o que governa uma região grande, vem os governadores, vem as potestades, que são os governadores de regiões. São espíritos malignos que atuam em regiões específicas, em áreas específicas. Existem espíritos que atuam na área das emoções, tem espírito que atua na área da economia, tem espíritos que atuam geograficamente. Esses são que a Bíblia fala de potestades. Depois vem os dominadores. Dominadores já é aquele espírito que atua diretamente na vida. São os espíritos familiares, por exemplo. A Bíblia fala que quando uma casa, né, quando o espírito sai de um homem, e a Bíblia fala que aquele espírito é expulso, ele sai de um homem, e ele dá voltas, né, em lugares áridos e vazios. Aí retornando para a antiga casa, ele encontra a casa limpa e adornada, vazia. Não é assim? E aí a Bíblia fala que aquele espírito, então, ele vem, volta e traz consigo mais 7. Esses são espíritos dominadores, são espíritos que agem diretamente na vida das pessoas. E aí tem lugar em igreja que chama de encosto, né? Amém? Cada um chama de um jeito, né? Mas a Bíblia fala então de dominadores, nós preferimos usar esse termo. Dominadores, então, são os espíritos que agem diretamente na nossa vida. E a Bíblia fala então que nós devemos lutar contra os principados, contra as potestades e contra os dominadores.
Queridos, é muito importante que para você entrar nessa guerra espiritual é necessário primeiro que você tenha discernimento. Você saber e crer na palavra de Deus que a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas são contra essas três hierarquias, contra essas três classes de espíritos malignos. E tem espírito, como Jesus disse, né? Teve uns demônios que os discípulos não conseguiram expulsar. E o que Jesus disse? Olha, essa casta só sai com jejum e oração. Tem espíritos que você atua com mais facilidade, tem espíritos que você tem que entrar num propósito de jejum e oração, tem espíritos que você só consegue vencer com a ajuda da igreja. E é importante nós termos esse discernimento. E a palavra do Senhor fala também que a nossa luta são contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O Watchman Nee também, o pastor está saudosista, né? Estou falando só autor de 20 anos para trás, né? Tá certo? Os irmãos mais novos estão nem sabendo o que eu estou falando. Na Júlia nem sonha com esse nome, que nome é esse, né? Então eu tenho um autor que chama Watchman Nee, que ele escreveu um livro sobre o poder latente da alma humana, que é um livro muito bacana também. Esse eu acho que você nem encontra mais para comprar, tá certo? Mas esse livro fala o seguinte: o diabo ele não tem autoridade na terra. O Miles Monroe, lá das Bahamas, também falava sobre isso. Que o diabo ele não tem poder para atuar na terra diretamente, mas ele necessita da autoridade das pessoas. Ele necessita usar uma pessoa para poder exercer essa autoridade. E aqui quando Paulo fala de forças espirituais nas regiões celestiais, ele fala da maldade humana que o diabo usa para oprimir nas regiões celestiais. Então, queridos, a Bíblia fala que a nossa luta são contra os principados, as potestades, os dominadores e sobre a maldade humana. Olha só, que revelação da palavra de Deus e que nós temos que estar prontos para lutar contra isso. Meu irmão, se você tem sido resistido, como Daniel foi resistido em alguma área da sua vida, saiba disso, a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas são contra os principados, são contra as potestades, sobre os dominadores, a maldade humana. Então, por isso, queridos, essa semana na live, teve um texto que nós estudamos lá, que foi muito importante, falando que nós temos que fugir de toda forma de mal, fugir de tudo aquilo que se apresenta como mal. Então nós temos que começar a dar pequenos passos. E aí o grande segredo da nossa vida é essa, porque tem muita gente na igreja que fica esperando um anjo aparecer para você. Ó, pastor, quando o anjo aparecer para mim, quando a sarça arder para mim, eu vou mudar. Queridos, mas servir a Deus é uma decisão. Senão o único anjo que vai aparecer para você é o anjo lá de Balaão, né? O anjo que para te dar uma foice na orelha, né? Tá certo? Você tem que ficar esperto, tem que ficar ligado. Queridos, servir a Deus, misericórdia, né? Eu só ouvi misericórdia aqui, né? Esses dias eu brinquei com não sei quem, uma moça, chegamos num lugar lá, tinha uma moça que falou que não estava indo na igreja mais. Eu falei, irmã, fica ligada, irmã. Fica ligada, né, que a trombeta pode tocar para você a qualquer momento. O que é isso, pastor? Eu falei, Aí eu falei, não, estou brincando, irmão. O pastor fala rindo, mas nunca brincando, né? Aí a moça ficou assim, falou, não, eu vou na igreja essa semana. Eu falei, amém, amém? Cumprido o propósito, né? Tá certo? Queridos, mas algo que é importante, nosso Deus é um Deus de amor, amém? Que a gente fala assim, brincando, né? Mas é algo que é importante nós entendermos aqui, e a palavra do Senhor fala que nós temos que estar preparados, e se nós somos resistidos em qualquer área da nossa vida, é necessário nós termos discernimento, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os principados, potestades e contra os dominadores, amém? E contra a maldade. Isso é muito importante nós entendermos isso. E aqui Paulo começa falando, olha, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Outro ensinamento muito importante que nós temos aqui também é isso, queridos. Primeiro nós temos a luta espiritual, que é algo que você tem que estar atento e é algo que você tem que perceber. Outra coisa que aí Paulo fala aqui, fala assim, olha, que também você fique firme para o dia mau. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo já não está falando mais de potestade, de principado. Ele está falando agora da sujeição que eu e você temos, porque nós vivemos no mundo caído. E Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Queridos, o dia mau chega para todo mundo. O dia mau chega para o crente, chega para o descrente. O dia mau chega para o homem de Deus e chega para o ímpio. E aqui a palavra do Senhor fala que a diferença é como nós enfrentamos o dia mau. E aqui Paulo fala, olha, vista a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Levanta sua mão comigo e fala, eu vou permanecer inabalável. Nada vai demover a minha fé. Amém, queridos? A
palavra do Senhor vem para nós para fortalecer o nosso espírito, porque nós somos homens e mulheres espirituais. E a Bíblia fala que nós vamos permanecer inabaláveis no dia mau. O dia mau acontece. Tem situações que acontecem na nossa vida que você tem duas alternativas. Ou você murmura, ou você reclama de Deus, ou você entende que aquilo é uma situação que você está sujeito. E vai falar, Senhor, transforma esse dia mau na minha vida. Pai, transforma isso em bênção. Queridos, porque a palavra do Senhor fala que Deus é aquele Deus que restitui o tempo perdido. Deus é o Deus que restitui. Se o dia mau se abateu sobre você, se o dia mau aconteceu na sua vida, saiba disso. No momento de Deus, Ele vai restituir o tempo perdido. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida, tudo aquilo que o dia mau levou, Deus vai restituir em nome de Jesus. Deus vai te trazer bênção, Deus vai te trazer unção. Deus vai mudar a sua perspectiva de vida. A pastora Vanessa, esses dias, ela estava na live também, a live pentecostal. Nós temos, durante a semana, tem um dia que é pentecostal a live, né? Então ela já começou com o irmão Lázaro, ela já bateu ali, começando a prova, dando glória a Deus, não foi? Depois, ela já, no meio, ela já jogou uma Damares, e depois ela fechou com a Rose Nascimento, não foi? Vem? Com o Delino, né? Com a Midian Lima, foi Damares não, Midian Lima. Então ela deu 3 golpes. No início ela já abriu ali com o irmão Lázaro, depois ela bateu ali uma Midian Lima, tá certo? No meio da live, e depois ela finalizou com a Rose Nascimento, com a live pentecostal. Amém? Mas ela falou sobre a vida de Jó com muita propriedade. Ló, né? Sobre a vida de Ló. E Deus, queridos, é importante a Bíblia falar que Deus permitiu que o diabo tirasse tudo da vida de Ló. Mas a Bíblia fala, de Jó, isso, tá certo? Mas a Bíblia fala então que o diabo pediu para que Deus permitisse que ele pudesse trabalhar na vida de Jó. E Deus permitiu. E a Bíblia fala que Jó passou por uma tremenda dificuldade. Jó não teve nem um dia mau, ele deve ter tido um ano mau, né? Um período mau, não foi nem um dia só, né? Amém? Mas a Bíblia fala que Deus restituiu tudo na vida de Ló. A palavra do Senhor fala que Deus deu em dobro na vida dele, em todas as áreas da vida dele, amém? Queridos, então é importante nós entendermos isso, que Deus é o Deus que restitui o tempo perdido. Tudo aquilo que o diabo tirou, tudo aquilo que o dia mau tirou das nossas vidas, Deus vai restituir esse tempo perdido nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E a palavra do Senhor continua falando, olha, e é importante que você então mantenha-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, que a verdade do Senhor liberte a sua vida. A palavra do Senhor, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Não estou fazendo propaganda para a política aqui não, viu, irmão? Amém? A palavra de Deus, tá certo? E a palavra do Senhor fala então que é necessário nós colocarmos então o cinto da verdade. E aqui Paulo ele faz uma referência ao exército romano, a maior arma de guerra de todos os tempos. Ninguém conseguia vencer o exército romano. E Paulo, então, ele pega aqui a armadura do exército romano, e ele faz aqui, ele usa como é que chama quando faz isso? Pega uma figura para trazer como é que é? Me ajuda aí, Vinícius. Oi? Metáfora, né? Então, Paulo faz uma metáfora, ele pega ali o exército romano, que todo mundo sabia, né? Desde menino, os meninos olhavam e já via aquela roupa bonita ali, e Paulo, então, ele faz essa metáfora. E Paulo ele fala, olha, a primeira coisa nós temos que colocar o cinto, né, que o exército romano segurava ali, colocava ali na área do abdômen, para guardar o abdômen, então aquele cinto de couro forte. E Paulo fala, olha, a verdade tem que ser um cinto da verdade na sua vida. Você tem que ter o seu abdômen revestido com a verdade. Queridos, e a palavra de Deus, quando fala de abdômen, de coração, muitos textos bíblicos ele fala, quando ele usa o termo coração, ele está falando das entranhas, né? Ele está falando de algo, você já viu, quando você assusta, quando você fica com raiva, você dá aquele desarranjo assim, né? Que dá aquele negócio ruim por dentro, não é assim que acontece? Você fica emocionalmente abalado, às vezes até daquela sensação ruim. Por isso que a Bíblia fala que as suas entranhas, né? E aí Paulo fala, olha, que a verdade seja o cinto da verdade, que guarda o seu abdômen, que guarda as suas entranhas, porque quando o diabo vier contar uma mentira para você, você está protegido com a verdade do Senhor, que você foi salvo pela graça em Cristo Jesus, que o Senhor te ama, que você é ungido do Senhor, e aí nenhuma mentira do diabo vai penetrar na sua vida, na sua entranha, no seu abdômen, né, lá no seu íntimo, porque você vai estar cingido com a couraça, com o cinto da verdade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, a verdade de Deus, ela vai te proteger contra todo ataque do diabo. E aí ele continua falando, olha, vestindo a couraça da justiça. A couraça, queridos, é importante nós entendemos que nós somos justificados em Cristo Jesus. Quando o diabo vier nos acusar,
nós temos que ter a couraça da justiça, entendendo, olha, eu sou salvo em Cristo Jesus, Jesus pagou o preço para mim. Quando o diabo vier falar para você, você é um pecador, você não carece, você não merece a glória de Deus, vai falar assim, olha, eu realmente não mereço, mas Jesus me justificou, eu sou justo em Cristo Jesus, eu fui santificado no Cordeiro. Queridos, e a palavra continua dizendo, ó, tendo os pés calçados, com a prontidão do Evangelho da paz. O Evangelho da paz se refere a boas novas, aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que Jesus fez por você, e que muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós deixamos de escanteio, mas a palavra do Senhor fala que nós temos que então calçar os pés, para que todo o ambiente que você pisar, você vai trazer as boas novas do Senhor, amém? Qualquer ambiente que você pisar, queridos, e nós temos falado aqui que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que selecionar os ambientes em que pisa. Você não pode pisar em qualquer lugar, porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é representante de Deus na terra, você é um cidadão do céu, você é uma pessoa que representa Deus na terra. Então, se o ambiente não serve Deus entrar naquele ambiente, se o ambiente não é próprio para Deus, você não pode entrar naquele ambiente. Olha só. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que calçar os pés no Evangelho da salvação, das boas novas do Senhor, porque onde quer que nós chegarmos, a palavra do Senhor vai chegar com a gente. Amém? Por isso que a Bíblia fala que quando Sadraque, Mesaque e Abednego lá, antes disso, né, com Daniel, o Beltesazar, o filho do Nabucodonosor, estava dando uma festa, e a Bíblia fala que estava alta noite lá, todo mundo bêbado lá, e de repente uma mão veio e escreveu na parede, né, Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado fosse na balança e achado fosse falta, e de repente nenhum dos magos ali sabia interpretar aquilo, e o rei ficou louco, queria matar todo mundo lá, os sábios da Babilônia, os magos. De repente a mãe do rei falou, rei, tem um homem que sabe interpretar isso aí, cadê? Eu determinei que todos estivessem na festa. Ela falou, não, rei, Daniel não vem não, Daniel, se a festa não couber Deus, ele não vem também. Daniel estava lá na casa dele, queridos, amém? E a Bíblia fala que quando Daniel entrou no salão, as pessoas ficaram constrangidas, e aí Daniel veio e trouxe a palavra, rei, pesado fosse na balança e achado fosse em falta, nesse momento que o senhor está aí dando festinha, o rei Ciro está lá entrando na cidade, e hoje mesmo você vai partir, né? O seu reino acabou. Queridos, é importante nós entendermos isso, que onde nós chegarmos, o Senhor vai chegar junto. Por isso que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito de Deus, porque se você obriga o Espírito Santo a entrar em determinados lugares, ele é obrigado a entrar, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo foi amalgamado ao seu Espírito. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo veio e foi cimentado. Deus enviou um penhor, um selo da sua salvação, um penhor da sua salvação. Então, quando você entra num ambiente que o Espírito Santo não poderia entrar, você está colocando o Espírito Santo e entristecendo ele, porque ele vai entrar contigo. Amém? Porque o Espírito Santo não te deixa em momento algum. Ele foi selado, você foi cimentado no seu coração. Em qualquer momento da sua vida, o Espírito Santo, mesmo entristecido, ele não vai te deixar. Ele vai entrar com você. Amém? Porque ele não se separa mais. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Essa é a palavra do Senhor, por isso nós temos que calçar esse evangelho da paz. Além disso, usa o escudo da fé. A banda pode subir, queridos. O escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Queridos, a palavra do Senhor fala que o diabo ele lança setas, né? Lança dardos inflamados na nossa vida. E que nesses dias nós estejamos preparados para que o diabo não lance dardos inflamados na nossa vida. E eu queria encerrar, e a palavra do Senhor fala que nós temos que ter então a palavra de Deus, com a espada, né, do Espírito Santo, e o capacete da salvação. O capacete ele serve para guardar sua cabeça, sua mente. Toda vez que o diabo tentar falar na sua vida que você não merece a glória de Deus, a graça de Deus, a favor de Deus, você saiba disso. O capacete da salvação está sobre a sua cabeça, amém? A salvação do Senhor foi derramada, o sangue do Cordeiro foi passado sobre você. Então, queridos, você é salvo, você é cheio da salvo pela graça, não por merecimento, mas porque Ele te amou primeiro. E eu queria encerrar nessa noite, lembrando de um texto lá que aconteceu com o rei Ezequias, na época do profeta Isaías. A Bíblia fala que tinha um exército muito poderoso, que era comandado por um rei assírio, que era o rei Senaqueribe. E a Bíblia fala que o rei Senaqueribe ele veio conquistando todas as nações. De repente ele chegou diante de Jerusalém, chegou em Judá, e aí a cidade estava fechada, e o rei Senaqueribe mandou
seus emissários, e as pessoas naquela época ficavam em cima dos muros, né? Os soldados em cima dos muros, as pessoas em cima dos muros, e o rei Senaqueribe mandou um enviado, e começou a gritar nas portas da cidade: olha Israel, olha Judá, olha Jerusalém, o seu rei está vos enganando, o seu rei está dizendo que o seu Deus é poderoso para livrá-los da minha mão. Saibam disso, do meu reino até aqui eu venci todas as nações, todas as cidades fortificadas, eu venci a todas, não teve nenhum Deus no caminho. Por várias nações que eu conquistei, não houve, nunca houve nem haverá nenhum Deus que vai livrar uma nação das minhas mãos. E de repente ele começou a gritar aquilo na porta, e as pessoas começaram a ficar abaladas, dados inflamados do maligno. E as pessoas começaram a receber aquela mensagem, e começaram a ser abaladas na fé. Olha, esse rei é muito poderoso, ele venceu cidade tal, ele esmagou a cidade, ele está aqui na nossa porta agora. E aquele rei mandava dia e noite, aquele homem ficava falando: olha, o seu rei está vos enganando, não existe Deus algum na face da terra, que pode vencer o meu exército, que pode vencer a minha força. Queridos, naquele momento a Bíblia fala que o rei Ezequias teve o discernimento, que a luta dele não era contra os seres humanos, que o Senaqueribe naquele momento estava sendo boca do diabo, que os invasores naquele momento estavam sendo boca do diabo, e que ele ali era um homem de Deus, e o recurso que ele tinha era clamar para o Senhor, que fez os céus e a terra. E naquele momento, Senaqueribe falando ali, bravejando, a Bíblia fala que Ezequias entrou para dentro do seu quarto, fechou a porta, e começou a orar, falou: Deus, ouve a ameaça desse homem, olha o que esse homem está falando lá. Esse homem está dizendo que não tem um Deus na face da terra que é capaz de livrar o povo que serve das mãos dele. Queridos, naquele momento que ele estava orando ali, rasgando o coração diante de Deus, Deus enviou uma palavra através do profeta Isaías. Isaías foi lá, bateu na porta de Ezequias, e falou: Ezequias, não se preocupe mais, Deus comprou a briga agora não é com você mais, a briga agora não é contra os seus exércitos, vai mandar os exércitos largar a espada. Povo de Israel, larga as espadas, porque a partir de amanhã, a partir de hoje, o Senhor seu Deus guerreará por vós. Queridos, e a palavra do Senhor fala que naquela noite houve uma confusão no arraial, 185 mil homens de guerra foram exterminados naquela noite. A hora que amanheceu, estavam todos exterminados. A Bíblia fala que Senaqueribe voltou para o seu reino, assustado, correndo de medo, amedrontado, e ao chegar lá, os seus 2 filhos o mataram, por tamanha vergonha que eles tiveram do pai, que havia perdido a batalha para um povo pequeno, para uma nação pequena, mas aquela nação pequena tinha um grande Deus, amém? E assim essa palavra do Senhor para a sua vida hoje. Se tem algo que está te afrontando, se tem um emissário do diabo, seja enfermidade, seja alguém, seja uma situação econômica, uma situação financeira que está afrontando a sua vida, saiba disso, que hoje o Senhor teu Deus tem solução para a sua vida. Hoje Deus quer lutar por você. Você que está em casa, você que está aqui no salão, fica de pé comigo. E eu queria que você orasse nesse momento. Eu queria que você colocasse diante de Deus nesse momento. Faça como o rei Ezequias. Comece a colocar diante de Deus. Comece a colocar diante do Senhor. Senhor, essa situação está me afrontando. Essa enfermidade está me afrontando. Essa questão econômica, financeira está me afrontando. Oh Deus! As pessoas dizem por aí que o Senhor não é capaz de me tirar dessa situação. As pessoas dizem por aí que o Senhor não tem poder, ou que o Senhor não quer atuar na minha vida. Mas nessa noite nós te pedimos como igreja, ó Deus, Espírito Santo do Senhor, nós te pedimos, vem sobre a nossa vida, vem sobre a vida de cada irmão que está aqui. E eu te peço, Espírito Santo do Senhor, vem agora, assim como aquele dia lá, e que o exército de Senaqueribe foi derrotado. Nós te pedimos agora que todo inimigo, todo espírito, toda potestade, todo principado, todo poder, todo dominador, caia agora em retirada em nome de Jesus. Levanta sua mão agora, começa a profetizar. Os principados vão cair, as potestades vão cair agora. Começa a profetizar agora em nome de Jesus.
Seja conhecida diante do Senhor as suas orações. Nós vamos cantar uma vez essa canção. Você vai ficar com as mãos erguidas agora e você vai clamar. Você vai profetizar agora sobre a sua vida em nome de Jesus. Levante suas mãos. Não baixe suas mãos agora. Você está em guerra. Levante suas mãos. Canta o mais forte que você puder. Levante suas mãos agora, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nesse momento existe uma palavra profética sobre nós. Existe uma palavra profética sobre nós. E a palavra do Senhor nessa noite é que o Senhor vai guerrear por você. Independente do problema que você estiver passando, independente da situação, o Senhor não está aqui para deixar você emocionado, mas a palavra do Senhor é essa para você. Creia que a palavra do Senhor é fiel, e o Senhor vai fazer na sua vida hoje. O Senhor vai fazer na sua vida hoje. Deus vai agir na sua vida hoje. Espírito Santo de Deus, eu quero orar agora por cada irmão que está aqui no salão, por cada irmão que está nos ouvindo agora. Que a unção do Senhor, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que destruiu o exército de Senaqueribe, vem agora sobre a vida dos meus irmãos, e vem agindo agora com poder, com poder, com poder. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Espírito Santo de Deus, que o teu poder opere na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida. Oh
do Senhor seja sobre você e tudo, e por onde você for e onde você estiver, por detrás, por diante, à sua frente, onde você sair.